A partir de agora, no Jornal da Manhã, as últimas notícias do mundo digital com o professor André Weismann. Conexão Digital. Muito bom dia a você, rádio ouvinte da Jovem Pan. Muito bom dia, Juliano. Muito bom dia, Tiago. No nosso programa de hoje, eu gostaria de falar sobre um tema, até eu me recordo que eu já falei sobre ele há mais ou menos uns 2 anos atrás, e que envolve e ajuda muito os provedores de internet aqui da cidade. Por quê? Porque a maioria de nós, quando contratamos um serviço de internet, né, então você contrata uma determinada velocidade e você quer que essa velocidade chegue até você dentro de suas residências. Só que o provedor, quando nós assinamos o contrato, quando você aceita os termos, o provedor ele entrega essa velocidade até o aparelho que ele deixa na sua casa. Então até o modem, ou pode ser um roteador. Então até ali ele garante essa velocidade. O que nós normalmente acabamos não sabendo, né, das questões técnicas é o do aparelho para frente. Então, muitas vezes, nós não utilizamos os equipamentos adequados ou não realizamos uma análise adequada do ambiente para fazer a distribuição de um sinal sem fio, no caso de um sinal wireless, que utiliza a tecnologia Wi-Fi. Inclusive, é o mesmo tipo de propagação de ondas utilizadas aqui na rádio FM. Então, aí nós nos deparamos com alguns problemas técnicos. Então, o primeiro deles é, dependendo dos equipamentos que nós utilizamos, eles podem ser limitados. Então, que tipo de limitações que eles podem ter? Podem ser aparelhos um pouco mais antigos, aonde a primeira limitação, aquelas portinhas que tem atrás, amarelinhas, chamadas de portas LAN, né, que são conectores RJ45. Então, quando você puxa um cabo de rede e conecta nesse aparelho, a maioria deles, essas portinhas ainda são de 100 megas. Então, se você tem uma internet maior do que 100 megas, o que vai chegar até esse teu aparelho, vai chegar a toda essa velocidade, mas ele vai limitar a 100. Normalmente, esses aparelhos, as antenas, né, a capacidade de transmissão dele, ele trabalha ainda na faixa de frequência de 2,4 GHz. A faixa de frequência de 2,4 é interessante porque ela consegue atingir distâncias maiores do que a faixa de frequência de 5 GHz, que é o que normalmente o pessoal costuma dizer que tem uma rede 5G em casa. Importante ressaltar, o 5G que você tem na tua casa, na verdade, é uma denominação de 5 GHz, que é a faixa de frequência. Por exemplo, as rádios FMs trabalham na faixa dos megahertz. Então é por isso que você não ouve a rádio no teu celular, a não ser que você baixe um aplicativo, mas aí vem toda uma outra questão técnica. A faixa de 5 GHz, como ela é muito grande, então falando em termos assim, ela transporta muito mais informação. Para evitar a perda de dados, o sinal não vai tão distante quanto a 2,4 GHz. Então a 2,4 ela não transmite muito, mas o sinal vai mais longe do que a de 5, que transmite mais, mas o sinal é mais curto. Então, o primeiro detalhe vem na questão também da antena. Então, se você tem uma antena, uma internet maior do que 100 megas, a faixa de frequência de 2,4 GHz é limitada, ela vai te entregar de 80 a 140 megas. Então, ela acaba limitando. Então, se você tiver mais do que isso, ela não vai te entregar essa velocidade toda. Então, são duas questões que envolvem o roteador que você está usando. Então, ele é que vai ser o limitante por causa das tecnologias dentro dele. Agora vem o seguinte, agora vem a questão das interferências. Então, por exemplo, você já deve ter viajado ouvindo a Jovem Pan e em um determinado momento uma outra rádio começa a entrar nesse mesmo canal, nessa mesma faixa de frequência. Ali você vê que um interfere o outro. E você não consegue ouvir nem bem uma, nem bem outra, porém, conforme você vai se distanciando do sinal da Jovem Pan e se aproximando do sinal da outra rádio, a outra rádio começa a ficar mais nítida e assim vice-versa. Em casa é a mesma coisa. Então, quando você tem vários roteadores trabalhando na mesma faixa de frequência, significa que eles estão trabalhando no mesmo canal,
um aparelho atrapalha o outro, um incomoda o outro. E isso causa interferência, e isso causa redução na qualidade do sinal que vai chegar até o teu smartphone, que vai chegar até a tua TV, que vai chegar até o teu notebook, e assim sucessivamente. Então, é uma coisa interessante, né? Então, talvez a sua internet na sua casa, a culpa necessariamente não seja do seu provedor. Inclusive, o provedor que quiser patrocinar o nosso programa, será muito bem-vindo, né, Juliana? Então, talvez o problema não seja do provedor, porque o provedor normalmente ele vem e instala o aparelho deles. Hoje em dia os aparelhos dos provedores já têm provimento de Wi-Fi neles, mas você precisa fazer uma extensão, então você precisa criar um outro ponto dentro da sua casa, e você acaba utilizando um outro aparelho, que esse aparelho acaba atrapalhando o aparelho do provedor, que daí a internet dos vizinhos atrapalha a tua internet, e assim sucessivamente. Então, caso você não tenha conhecimento técnico, seria interessante você chamar um profissional da área tecnológica de sua confiança, para ele realizar uma análise do espectro ao entorno que cobre a sua casa. Então, ele vai compreender quais são as possíveis interferências, quais os canais adequados que podem ser utilizados para que os seus aparelhos funcionem da maneira melhor possível, né? Então ele vai fazer todas essas adequações. Outra coisa é o tal do repetidor, aquele aparelhinho pequenininho que o pessoal coloca dentro de casa com duas anteninhas, eu brinco, parece um coelhinho, com duas anteninhas. O repetidor, o que ele faz? Ele pega um sinal Wi-Fi, amplifica e propaga esse sinal Wi-Fi. Se o sinal que chega até ele é um sinal ruim, então ele vai fazer o quê? Ele vai amplificar aquele sinal fraco, aquele sinal ruim, e vai passar para frente. Então, a tua conexão vai ficar muito pior do que ela já era. Então, assim, em uma necessidade de você levar sinal Wi-Fi para outro cômodo, que não está legal, que não está funcionando de maneira que a sua internet não chega até esse cômodo, chame um profissional especialista, ele vai puxar um cabo de rede até lá para plugar nesse novo roteador que você vai utilizar dentro da sua casa, para daí ali sim você estender essa sua comunicação. Outra coisa importante, o pessoal normalmente costuma fazer área de churrasqueira fechada com vidro, né? Então o vidro, por ele ser mais compacto, ele é um grande bloqueador de sinal. Então, diferentemente de paredes de concreto, que são mais porosas, né? Então, ali permite a passagem de um sinal um pouco mais fluido do que o vidro. O vidro, então, ele é mais compacto, ele já não deixa mais. Então, ali talvez tenha a necessidade de você colocar um aparelho, talvez, dentro desta área própria, dessa churrasqueira e tudo mais. Então, muitos percebem que deixando o vidro aberto a internet funciona, fechando o vidro a internet não funciona. Pessoal, deixo aqui então o meu grande abraço, obrigado pela atenção. Mais uma vez, lembrando que esse momento aqui é uma colaboração entre o Colégio Neuza Dumit e a Rádio Jovem Pan. Desejo a todos um ótimo feriado. Essa sexta-feira é um dos raros feriados desse semestre, então vamos aproveitar aí para dar uma boa descansada. E nos encontramos na próxima terça-feira com mais um Conexão Digital aqui no Jovem Pan. Você ouviu Conexão Digital com o professor André Weismann. Conexão Digital.